Bolsonaro ameaça o Brasil, diz cofundador da Natura ao abrir voto em Lula. Brasília, Distrito Federal, Folha Press. O empresário Pedro Passos, cofundador da Natura, foi um dos primeiros ainda no início de 2021 a defender a construção de uma terceira via nas eleições presidenciais. Depois escolheu Simone Tebet, MDB, e fez contribuições para sua candidata. Com a polarização se mostrando intransponível nas urnas do primeiro turno, ele também toma a frente em outro movimento que foi destaque na cena econômica nesta primeira semana do segundo turno. Declarou voto em Luiz Inácio Lula da Silva, PT. Abro voto para Lula porque estamos diante de uma ameaça institucional com o governo Bolsonaro, afirmou, e o Brasil não pode viver sob ameaça. Segundo passo, o atual presidente da República também descumpriu promessas na economia. É um governo que prometeu ser liberal, mas de liberal não tem nada, disse. É intervencionista. O empresário destaca que o risco institucional da atual gestão contaminou até a economia com o estouro do teto de gasto e o uso indiscriminado do Instituto da PEC, proposta de emenda à Constituição, para viabilizar medidas que não são saudáveis à economia. Não tenho nenhuma expectativa de que ele possa fazer algo muito diferente daqui para frente, afirmou. Pergunta: em 2018, o senhor escreveu um artigo na Folha de São Paulo intitulado Qual é o meu voto?, defendendo uma agenda de mudanças, mas não citou nomes. Agora, por que o senhor sente essa necessidade de abrir voto? Pedro Passos: abro voto para Lula, porque estamos diante de uma ameaça institucional com o governo Bolsonaro e também porque tenho acompanhado a eleição. Eu apoiei a construção de uma agenda com o programa da Simone. Efetivamente, no primeiro turno, tivemos a surpresa de uma maior votação do Bolsonaro do que o previsto nas pesquisas e vimos a eleição de um Congresso muito radical de direita, na linha do Bolsonaro. Eu tenho muito medo que isso se reflita num governo forte e com tendências reacionárias. Tenho muito medo do que pode acontecer institucionalmente. Basta ver o que ocorreu em períodos recentes. Vários aspectos que a gente supunha serem inconstitucionais foram implementados. Tivemos a PEC Kamikaze, a PEC dos precatórios, os benefícios em ano eleitoral, e o Supremo Tribunal Federal ainda é desrespeitado. A gente está diante de muitos desafios. Eu achei importante abrir até para manifestar a orientação de discutirmos dentro do grupo que apoia Simone, que decide apoiar o Lula. P. 5 economistas ligados à criação do real e à estabilidade da moeda, bem como empresários como o senhor, já declararam apoio a Lula. O senhor espera alguma ação de Lula na área econômica a partir desse apoio político? PP. Eu espero que sim. Infelizmente, o programa do PT tem sinalizado é muito ultrapassado, seja pelo intervencionismo, seja pela influência que prevê das estatais para a manutenção de uma economia fechada ou pela revisão de alguma reforma importante como a trabalhista. Não é a agenda que imaginamos para o Brasil. P. E qual seria? PP. Em primeiro lugar, precisamos de estabilidade fiscal. A melhor forma para atingir objetivos sociais é mantendo as contas públicas em ordem, porque assim baixa a taxa de juros e atrai investimentos. Mas também precisamos de uma agenda de moderação. Não podemos ter o Brasil sempre atrasado, isolado do mundo, com baixas inserções internacional e baixa produtividade. Na agenda de produtividade há vários componentes e ela anda meio esquecida. É importante que o governo Lula vá na direção das reformas necessárias para elevar a produtividade. P. Qual a sua avaliação do governo Bolsonaro na economia? PP. É um governo que prometeu ser liberal, mas de liberal não tem nada. É intervencionista. Interveio na Petrobras várias vezes. Não respeitou o teto de gastos. Então evoluiu com as reformas. A reforma tributária está acordada, mas não foi implementada.
Falando da educação, a reforma do ensino médio, aprovada no governo de Michel Temer, não foi implementada pelo governo Bolsonaro. Aliás, a educação foi uma tragédia, sem falar da questão ambiental. Não tenho nenhuma expectativa de que possa fazer algo muito diferente daqui para frente. Mas a minha maior preocupação com o Bolsonaro é como ele lida com os pactos institucionais com a democracia. Ele é uma ameaça e o Brasil não pode viver sob ameaça. P. Qual o seu cenário para a economia no ano que vem? PP. Vai ser um ano difícil, sem grande crescimento. Vamos ter de discutir como fazer a transição diante das dinamites deixadas pelo governo atual. O cenário internacional sinaliza recessão ou ao menos crescimento dos Estados Unidos. E assim tem a guerra da Ucrânia que está indefinida. Não vai ser fácil em 2023 e em 2024. P. O senhor notou que traçou o cenário de transição como se Lula já tivesse sido eleito? PP. Risos. Eu não tenho capacidade de análise eleitoral. Talvez aqui eu tenha manifestado o cenário que eu acho melhor.